Você já imaginou que alguém que você criou com tanto amor pudesse te expulsar de casa no dia de Natal? Que a pessoa que deveria te proteger e honrar os seus sacrifícios se tornasse cruel e indiferente, jogando você para fora sem piedade? E se, enquanto fazia isso, ela não tivesse ideia de que estava prestes a perder algo que mudaria completamente o destino dela? E o seu também? Essa é a história de Dona Raimunda, uma mulher de 65 anos, que dedicou sua vida inteira à filha, cuidando, trabalhando e sacrificando tudo. Mas na véspera do Natal, ela foi trancada do lado de fora da própria casa, humilhada, desprezada e desacreditada. O que aconteceu depois mudou tudo. Revelações, heranças escondidas e lições que ninguém poderia imaginar. Você vai se emocionar, se surpreender e aprender que a verdadeira justiça às vezes vem de formas que jamais esperamos. Se essa história tocou o seu coração, te convido a seguir o podcast Caminhos Marcantes. Aqui, cada episódio é uma jornada de vida, fé e superação. E se quiser viver ainda mais emoções, conheça também o canal Caminhos Marcantes no YouTube. Lá, as histórias ganham voz, imagem e alma. Segue, compartilha e vem caminhar com a gente. Porque cada caminho deixa uma marca. A véspera de Natal nunca seria a mesma para Dona Raimunda, uma mulher de 65 anos, que dedicou sua vida inteira à filha. Depois de tantos anos de sacrifícios, cuidados e noites em claro trabalhando para que sua filha tivesse tudo, ela nunca imaginou que um dia seria tratada com tamanha crueldade. Ao ser trancada do lado de fora da própria casa, humilhada e desprezada, Dona Raimunda sentiu a dor da injustiça bater forte no peito. Mas ela não sabia que aquela humilhação seria apenas o começo de uma lição que mudaria tudo. Enquanto a filha acreditava estar no controle da situação, o destino tinha planos diferentes. Uma herança escondida de 10 milhões de reais nas terras da fazenda estava prestes a revelar a verdade de uma forma que ninguém esperava. Cada gesto, cada olhar e cada palavra ditos naquela noite ganhavam um peso que transformaria o futuro de toda a família. A véspera de Natal começou diferente daquele ano, e o frio do sertão parecia cortar minha pele e meu coração ao mesmo tempo. Eu, Dona Raimunda, com 65 anos, sentia cada músculo cansado e cada osso reclamando, mas nada doía tanto quanto a sensação de ser rejeitada por quem eu criei com tanto amor. Minha filha, aquela que eu amamentara, educara e sacrificara noites inteiras, abriu o portão e me lançou palavras que pareciam facas afiadas. Você nunca me ajudou em nada. Você só me atrapalha. E antes que eu pudesse responder, ela fechou a porta, trancando-me do lado de fora, como se eu fosse invisível. Meu peito apertou, meus olhos arderam, mas eu precisava manter a dignidade, mesmo com o coração despedaçado. Cada passo que dei pelo quintal gelado parecia ecoar todos os anos de luta e dedicação que ela simplesmente ignorava. Olhei para a casa que construí com suor e lágrimas e senti uma mistura de incredulidade e dor profunda. Como era possível que alguém que recebeu tanto pudesse devolver crueldade em troca de amor? Lembrei das noites em claro cuidando dela quando estava doente, das vezes que deixei de comer para garantir que ela tivesse comida na mesa, dos sonhos que adiei para que ela pudesse sonhar. Cada lembrança agora pesava como pedras no meu peito, e a sensação de injustiça me esmagava. O Natal, que sempre fora sinônimo de união, alegria e esperança, transformou-se em um campo de humilhação e silêncio cortante. Mesmo na dor, tentei me acalmar. Respirei fundo, sentindo o ar frio invadir meus pulmões, e percebi que não podia deixar que aquela humilhação definisse meu destino. A vida sempre me ensinou que a verdadeira força não vem de quem nos respeita, mas de quem sabe se levantar, mesmo quando todos viram as costas. Me apoiei na cerca de madeira do quintal, olhando para o céu estrelado, e lembrei de todas as orações que fiz durante os anos difíceis, pedindo coragem, fé e resiliência. Cada estrela parecia brilhar para me lembrar de que a justiça nem sempre é imediata, mas é certa. Enquanto caminhava pelo quintal, sentindo o frio penetrar em meus ossos cansados, percebi que algo dentro de mim começava a se acender. Não era raiva, nem rancor, era uma determinação silenciosa, uma força que vinha da alma. Eu podia ter desmoronado, poderia ter permitido que aquela dor me quebrasse, mas sabia que não era assim que eu queria ser lembrada. Minha filha podia ter me expulsado, podia ter me humilhado, mas eu ainda tinha o direito de lutar pelo que era meu.
pelo que a vida e o destino ainda me reservavam. Cada passo que eu dava, mesmo com os sapatos molhados e a roupa fria grudando na pele, reforçava a certeza de que algo grande estava por vir. Lembrei-me das histórias antigas da minha família, de mulheres fortes que enfrentaram tempestades, secas e traições sem jamais abaixar a cabeça. Aquela lembrança me deu força para respirar fundo e erguer o queixo. Eu sabia que a dor era apenas uma fase, que tudo que parecia desespero naquele momento era parte de um plano maior que eu ainda não podia compreender. Cada lágrima que rolava pelo meu rosto era uma preparação silenciosa para a reviravolta que estava por vir, e eu sentia, no fundo do meu coração, que aquela humilhação não seria o fim da história. Ao observar a casa pela janela da varanda, vi a filha se afastando, batendo portas, indiferente ao mundo que deixava para trás. O desprezo nos seus olhos era quase tangível, mas, estranhamente, aquilo despertou algo em mim que eu não sentia há anos: clareza. Toda a minha vida de sacrifícios me ensinou a reconhecer momentos decisivos, e aquele era sem dúvida um deles. Eu precisava manter a calma, pensar com clareza e me preparar para o que viesse, porque a vida, assim como sempre fez, estava prestes a ensinar uma lição que ninguém naquela casa jamais esqueceria. O vento frio trouxe lembranças da infância dela, dos momentos felizes, das risadas, dos abraços apertados que hoje pareciam tão distantes. Senti o peso do tempo e da solidão me rodeando, mas também percebi que a esperança podia ser restaurada, mesmo quando parecia impossível. Cada memórias boas me lembrava que a filha que eu conhecia ainda existia, e que o mundo poderia, de alguma forma, corrigir o erro daquela noite. A dor era grande, mas a fé e a paciência eram maiores. Enquanto caminhava em direção ao celeiro para me abrigar do frio, senti algo estranho sob meus pés. A terra parecia contar histórias escondidas, como se o solo da fazenda guardasse segredos que nem minha filha imaginava. Um arrepio percorreu minha espinha, misturando medo e curiosidade. Algo estava ali, algo que poderia mudar tudo. E eu precisava descobrir antes que a noite terminasse. Meu coração bateu mais rápido, e uma sensação de antecipação tomou conta de mim. A noite caiu mais escura, e as luzes da casa pareciam ainda mais distantes. Sentei-me sob a sombra de uma árvore antiga, tentando aquecer minhas mãos geladas, quando percebi que o silêncio da fazenda escondia algo que eu jamais esperaria. Era o tipo de silêncio que precede uma grande reviravolta, aquele que faz a alma se preparar para descobrir segredos que mudam destinos. Eu não sabia ainda, mas aquela véspera de Natal seria o ponto de virada da minha vida, e ninguém poderia imaginar o que estava prestes a ser revelado. E foi então, quando o frio parecia mais intenso e a dor mais profunda, que eu ouvi um rangido vindo do celeiro. Algo ou alguém estava lá, mexendo em algo que deveria permanecer escondido. Meu coração acelerou. Uma mistura de medo e esperança tomou conta de mim, e percebi que o destino havia finalmente começado a se mover. Aquela noite não terminaria da forma que minha filha ou eu esperávamos, e a verdade que estava prestes a surgir mudaria tudo para sempre. O rangido do celeiro ainda ecoava em meus ouvidos. Cada som parecia amplificado pelo silêncio pesado da fazenda. Meu coração não parava de bater. Uma mistura de medo, ansiedade e curiosidade me consumia por completo. Caminhei com cuidado, quase flutuando sobre a terra gelada, tentando não fazer barulho, mas cada passo parecia anunciar minha presença. A lua cheia lançava uma luz tênue sobre as madeiras envelhecidas, revelando sombras que dançavam como fantasmas no chão. Eu sabia, de algum modo, que aquilo que estava escondido ali não era algo comum. Era o tipo de segredo que muda vidas, o tipo de revelação que só aparece para quem teve paciência, fé e coragem suficientes para esperar. Ao chegar próximo ao celeiro, pude ver uma pequena porta lateral entreaberta, e dentro, sombras se moviam de maneira estranha. Segurei a respiração, meu corpo inteiro tremendo, e me aproximei devagar. As tábuas rangiam sob meus pés, e senti uma mistura de frio e adrenalina correndo pelas minhas veias. Cada lembrança da filha cruel me atravessava a mente como um punhal. Cada sacrifício, cada noite de fome, cada lágrima derramada em silêncio. E agora, ali, diante daquele segredo prestes a ser revelado, percebi que a vida estava me dando a chance de virar o jogo de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Quando empurrei a porta do celeiro,
Meus olhos se acostumaram à penumbra e pude finalmente enxergar o que estava lá dentro. Caixas antigas empilhadas, ferramentas enferrujadas e, no canto, parcialmente coberta por uma lona grossa, uma arca robusta que nunca antes tinha sido aberta desde que a herdei do meu próprio pai. O cheiro de madeira antiga e poeira envolvia o ambiente, misturando-se ao aroma frio do inverno. Meu coração disparou, minhas mãos tremiam, e uma sensação de reverência tomou conta de mim. Eu sabia, naquele instante, que aquilo que eu iria descobrir ali mudaria tudo, não apenas para mim, mas para minha filha, para a fazenda e para o destino de toda a nossa família. Me aproximei da arca, sentindo cada batida do meu coração como um tambor anunciando algo grandioso. Lembrei de cada conselho do meu pai, das histórias que ele contava sobre segredos guardados com fé e paciência. Ele dizia que certas riquezas não se medem em dinheiro, mas em justiça, aprendizado e destino. E ali, naquele celeiro silencioso, entendi que aquela arca era mais do que um objeto físico. Era um símbolo de tudo o que eu havia passado, de todos os sacrifícios que ninguém valorizou, e da verdade que finalmente estava prestes a surgir. Com mãos trêmulas, levantei a lona que cobria a arca. O rangido da madeira se misturou ao vento frio que entrava pelas frestas do celeiro. E algo dentro de mim parecia acordar, como se a própria vida estivesse me avisando que eu precisava estar preparada para o que vinha a seguir. Abri lentamente a tampa, e meus olhos se arregalaram. Dentro havia documentos antigos, caixas de ouro cuidadosamente guardadas e, entre tudo isso, papéis que provavam uma herança de 10 milhões de reais, algo que a filha jamais imaginaria que existisse, muito menos que poderia perder caso continuasse ignorando tudo ao seu redor. O choque me paralisou por um instante, misturando incredulidade e alívio. Cada pedaço daquela herança representava anos de trabalho, esforço e fé inabalável. Era como se o universo estivesse me devolvendo tudo o que havia sido injustamente tirado. E mais do que isso, mostrando que a justiça, mesmo quando parece tardia, sempre encontra seu caminho. Meu coração disparava, meus olhos marejavam, e uma sensação de triunfo silencioso começou a preencher cada espaço do meu corpo. Eu sabia que aquela descoberta seria a virada da minha história, o ponto de inflexão que mudaria tudo. Enquanto organizava os documentos e analisava cada detalhe, ouvi passos na parte externa do celeiro. O frio aumentou, e meu instinto me alertou de que alguém poderia ter me seguido. Será que minha filha havia percebido que eu estava descobrindo a verdade? A ansiedade cresceu, e por um momento senti o peso de tudo que estava prestes a acontecer. Cada passo ecoava na madeira. Cada sombra parecia esconder intenções que eu ainda não podia compreender. O coração batia acelerado, e eu percebi que aquela noite ainda guardava muitas surpresas. Algumas boas, outras que exigiriam ainda mais coragem e paciência da minha parte. Enquanto examinava os papéis e caixas, lembrei de todas as vezes que a filha me humilhou, que ignorou meus sacrifícios, que me tratou como um estorvo. A raiva poderia ter me consumido, mas a fé me guiava a agir com inteligência, calma e determinação. Eu precisava proteger aquele segredo, porque aquilo não era apenas meu direito, era a prova de que toda injustiça eventualmente seria corrigida. A cada documento que conferia, sentia que a história estava prestes a virar completamente, e que minha filha, tão segura de sua crueldade, estava prestes a ser confrontada com algo que jamais esperaria. No meio daquela noite silenciosa, percebi que precisava planejar meus próximos passos. A herança não era apenas um dinheiro escondido, era a chave para restaurar minha dignidade, minha paz e a justiça que sempre me foi negada. Cada detalhe, cada papel, cada caixa de ouro representava um capítulo da minha vida que finalmente ganharia sentido. E enquanto organizava tudo, senti que o momento da revelação estava próximo e que tudo o que minha filha acreditava ser controle e poder estava prestes a ruir diante da verdade. E então, no instante em que terminei de organizar os papéis, ouvi novamente os passos. Mais próximos, mais rápidos, como se alguém estivesse finalmente entrando no celeiro. Meu corpo gelou, meus olhos se arregalaram e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer tomou conta de mim. A herança de 10 milhões não era apenas um segredo, era uma arma silenciosa de justiça. E naquela noite,
Sua revelação estava prestes a confrontar a filha cruel de maneira que ninguém, nem eu mesma, poderia prever. O eco dos passos no celeiro fez meu coração disparar como nunca antes. Cada batida parecia anunciar uma tempestade prestes a se abater sobre mim. Segurei a respiração, tentando escutar qualquer detalhe que me revelasse quem ou o que se aproximava. A noite estava fria, silenciosa, mas havia algo na forma como as sombras se moviam que tornava o ar pesado, carregado de tensão e medo. Eu sentia que estava prestes a enfrentar não apenas a filha que me humilhou, mas também os segredos que há tanto tempo estavam guardados naquela fazenda, prontos para transformar nossas vidas para sempre. Minha mente voltava, teimosa, para cada momento em que fui desprezada. Lembrei da véspera de Natal, das palavras afiadas da filha e do frio que penetrou não apenas minha pele, mas minha alma. Mas agora não havia apenas dor, havia poder. O poder do conhecimento, da verdade escondida, da herança que ninguém imaginava existir. Cada documento nas minhas mãos, cada caixa de ouro, era a prova de que todo o sacrifício e toda a paciência não haviam sido em vão. Eu precisava agir com cuidado. Aquele instante definiria o futuro de todos nós. O primeiro som que distingui foi uma respiração. Alguém estava bem próximo. E eu não podia errar. Meus olhos, acostumados à penumbra, começaram a perceber movimentos sutis. Um reflexo de luz em metal, a sombra de um corpo se inclinando sobre a arca. A tensão cresceu, e eu senti meu corpo inteiro se enrijecer, pronta para qualquer surpresa. Cada passo dado até aqui havia sido silencioso, mas agora, a verdade que estava prestes a se revelar poderia chocar todos nós de formas que jamais imaginaríamos. Então, uma voz familiar cortou o silêncio da noite, cheia de incredulidade e raiva. Mãe, o que você está fazendo aqui? Era ela, minha própria filha, olhos arregalados, incapaz de esconder a surpresa. Meu corpo tremeu, não de medo, mas de expectativa. Eu sabia que cada palavra que eu dissesse naquele momento definiria o rumo da situação. E enquanto a encarava, senti que era hora de não apenas mostrar a verdade, mas também de decidir como enfrentaria a crueldade dela e protegeria o que me pertencia. Com calma que quase parecia sobrenatural, disse: Filha, o que você vê aqui não é apenas ouro ou papel, é a verdade que você ignorou por toda a vida. Tudo que você acreditava controlar está prestes a ser revelado. A incredulidade tomou o rosto dela, mas havia algo mais. Medo. Um medo que nunca havia visto antes, e que me deu a sensação de que finalmente a balança estava começando a se equilibrar. Eu podia sentir que ela começava a compreender que o mundo não girava apenas ao seu redor, e que a justiça, de formas misteriosas, sempre encontra seu caminho. Enquanto ela tentava processar o que via, meu coração começou a acelerar de novo. Mas desta vez não era ansiedade, era antecipação. Eu estava prestes a mostrar que anos de paciência e fé não haviam sido em vão, e que cada humilhação que suportara agora tinha um propósito, e naquele instante percebi que ela também estava diante de uma escolha crucial: continuar sendo cruel e perder tudo, ou reconhecer seus erros e aprender. Ela estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. E você? O que faria no lugar dela? Comenta aí enquanto continuamos a história. A filha recuou, olhos cheios de lágrimas e confusão. Eu via, pela primeira vez, que a arrogância que sempre a guiou estava sendo confrontada pela realidade que ela jamais esperou. Cada caixa aberta, cada papel revelado, cada pedaço da verdade surgindo diante dela era como um espelho refletindo todas as falhas, todos os erros e toda a injustiça que ela me causou. Mas também havia uma lição, a oportunidade de redenção, algo que nem sempre se apresenta tão claramente na vida. Enquanto eu explicava cada detalhe do que havia descoberto, ela tentava argumentar, negar, se defender, mas era impossível escapar da evidência. A herança de 10 milhões não era apenas um valor material, era um símbolo de justiça, paciência e resiliência. E cada palavra que eu pronunciava parecia penetrar no coração dela, despertando sentimentos que há muito tempo estavam enterrados sob orgulho e crueldade. Eu percebia que a dor que ela causou finalmente começava a se transformar em aprendizado, para ela e para mim. No entanto, enquanto a tensão aumentava,
Um barulho atrás da porta chamou minha atenção. Alguém mais estava chegando. Alguém que poderia mudar completamente o rumo daquela noite. O suspense cresceu novamente, e percebi que, mesmo com a filha diante da verdade, a história ainda não estava completa. O destino parecia brincar com todos nós, adicionando mais um elemento de incerteza, que faria cada decisão, cada gesto, ser ainda mais crítico. E quando a porta do celeiro começou a se abrir lentamente, revelando uma silhueta desconhecida, senti meu coração disparar como nunca. Quem estaria ali, exatamente quando a verdade estava prestes a transformar nossa vida para sempre? A resposta estava prestes a surgir. E eu sabia que nenhuma de nós jamais esqueceria o que aconteceria nos segundos seguintes. O rangido da porta ecoou pelo celeiro, e meus olhos se arregalaram ao ver a silhueta que se aproximava. A sombra parecia hesitar, como se soubesse que estava prestes a entrar em um espaço carregado de segredos e emoções profundas. Meu corpo inteiro ficou tenso, cada músculo preparado para reagir. Mas minha mente precisava permanecer firme e clara. A verdade que eu acabara de descobrir não era apenas minha. Agora ela estava prestes a confrontar alguém mais. E o impacto disso poderia alterar completamente os laços familiares que eu achava que entendia. Quando a figura entrou, percebi que não era um estranho. Era alguém que até então acreditava estar distante das decisões da família. Alguém cuja presença mudaria a dinâmica daquela noite. Meus pensamentos correram rapidamente, tentando antecipar intenções, avaliar riscos e proteger o que acabara de encontrar. A tensão era palpável e o ar parecia pesado, carregado de expectativa, medo e antecipação. Cada respiração era medida, cada movimento analisado com cautela, enquanto eu me preparava para o que estava por vir. Minha filha permaneceu imóvel, olhando entre mim e a figura desconhecida, incapaz de encontrar palavras. A incredulidade em seus olhos era substituída gradualmente por um medo silencioso, aquele tipo de medo que surge quando percebemos que a verdade não pode mais ser escondida. Cada caixa aberta, cada documento revelado, cada detalhe da herança de 10 milhões de reais funcionava como um espelho implacável, mostrando a crueldade, o descuido e o orgulho que ela cultivara ao longo dos anos. E naquele instante, percebi que o peso da verdade estava finalmente sendo sentido. A figura avançou lentamente, olhos fixos em nós, e pude sentir a gravidade da situação aumentar. Era alguém que, até então, observava à distância, mas que agora estava diante de evidências que mudariam tudo. Meu coração disparou, não de medo, mas de expectativa. Finalmente, a noite que começou com dor e humilhação estava prestes a se transformar em uma oportunidade de redenção e justiça. Cada passo dado naquela direção parecia ecoar por todo o celeiro, como se o destino estivesse batendo em minha porta e exigindo atenção. Enquanto eles se aproximavam, expliquei novamente com voz firme cada detalhe do que encontrara. A tensão entre todos era quase tangível, cada palavra carregava peso, cada gesto transmitia a gravidade do momento. Minha filha tentava argumentar, mas era impossível negar o que estava diante dela. A herança, os documentos, o ouro. Tudo provava que a vida, de forma silenciosa e misteriosa, havia preparado uma reviravolta que ninguém poderia ignorar. O silêncio pesava, e cada segundo parecia alongar-se, tornando a expectativa quase insuportável. A silhueta finalmente falou, quebrando o silêncio com uma voz firme. Mas calma, as palavras que ela pronunciou não apenas confirmaram minhas suspeitas, mas também colocaram em perspectiva cada decisão e cada erro que a filha cometerá. Meu corpo inteiro reagiu, meu coração disparou, e senti que a reviravolta estava alcançando o ponto máximo. Cada detalhe que eu havia descoberto, cada sacrifício suportado, cada lágrima derramada, estava prestes a encontrar seu significado. E a justiça, silenciosa e inexorável, começava a se manifestar diante de todos nós. Minha filha começou a perceber a gravidade do que estava acontecendo, e pela primeira vez, senti que ela entendia a extensão de seus erros. A arrogância que antes a guiava dava lugar a uma mistura de medo, culpa e surpresa. E eu, mesmo sentindo toda a raiva e decepção, sabia que aquele momento também era uma oportunidade de aprendizado, de mostrar que a fé, a paciência e a resiliência sempre podem trazer justiça.
mesmo quando tudo parece perdido. Enquanto a noite avançava, percebi que precisava tomar uma decisão cuidadosa sobre como lidar com a situação. A herança não era apenas riqueza material, era a prova de que cada gesto de amor, cada sacrifício e cada lágrima derramada tinham valor. A maneira como eu apresentaria essa verdade poderia mudar não apenas a percepção da filha, mas também os caminhos futuros de todos envolvidos. O poder estava em minhas mãos, e o peso da responsabilidade aumentava a cada segundo. E então, quando achei que tudo estava prestes a se estabilizar, a filha deu um passo brusco para trás, derrubando parte da arca. O som do impacto ecoou pelo celeiro, e meu coração disparou novamente. O caos repentino revelou não apenas medo, mas também que a revelação ainda estava longe de ser totalmente compreendida. Cada detalhe daquele instante era um lembrete de que a verdade, embora poderosa, nem sempre é recebida com calma, e que os próximos segundos seriam decisivos para todos nós. No exato momento em que o eco do impacto se dissipou, ouvi novamente passos vindos de fora do celeiro, mais rápidos e insistentes. Meu corpo gelou, e senti que algo ainda maior estava prestes a acontecer. A noite, que já tinha sido marcada por dor, humilhação e descoberta, ainda guardava um segredo que ninguém esperava. Um segredo que poderia mudar para sempre o destino de minha filha, da herança e da própria fazenda. O som dos passos apressados do lado de fora do celeiro fez meu coração saltar. Cada batida parecia anunciar que algo maior estava prestes a acontecer. Algo que poderia finalmente definir o destino de todos nós naquela noite de Natal. Segurei a respiração e observei enquanto a porta se abria lentamente, revelando não apenas uma pessoa, mas a verdade que estava prestes a desmoronar sobre minha filha. A figura que entrou não era um intruso qualquer. Era alguém que sabia exatamente tudo sobre a herança e sobre os segredos da família. Alguém que carregava em si a justiça que eu tanto esperava. Minha filha recuou, olhos arregalados, e pela primeira vez, vi medo real em seu olhar. As palavras que ela costumava usar para me ferir não tinham mais força. Agora, tudo o que ela podia fazer era observar e compreender que cada gesto de crueldade havia sido registrado pelo destino de uma maneira silenciosa, mas irrevogável. O peso da verdade começou a envolvê-la, e eu percebi que aquele momento era mais do que um confronto. Era uma oportunidade de redenção ou condenação, dependendo da escolha que ela faria. A pessoa que entrou no celeiro caminhou até a arca, examinou cuidadosamente cada documento e olhou para minha filha com uma expressão que misturava reprovação e surpresa. Foi nesse instante que percebi que a justiça não vinha apenas do que eu havia encontrado, mas do universo conspirando a favor da verdade. Cada detalhe que ela testemunhava estava ali para mostrar que a fé, a paciência e a integridade sempre encontram seu caminho, mesmo quando parece que nada mais pode mudar. Minha filha finalmente tentou falar, mas sua voz falhou. Ela engoliu em seco, encarando o ouro, os papéis e a evidência que provava sua ignorância e arrogância. Eu senti uma mistura de triunfo e tristeza. Triunfo por ter a verdade ao meu lado. Tristeza por perceber o quanto o orgulho dela havia consumido nossa relação por tantos anos. Mas eu sabia que aquela era a hora de não apenas mostrar justiça, mas também de oferecer uma chance de aprendizado. Uma oportunidade de escolher o caminho certo. Enquanto a tensão aumentava, respirei fundo e disse com firmeza: tudo isso que você vê aqui não é apenas riqueza, é a consequência das escolhas de cada um. O que você fez comigo, com nossa família, não será esquecido, mas a vida sempre dá uma chance para aqueles que desejam aprender. Minha filha baixou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosas pelo rosto, e eu percebi que aquela humilhação, tão dolorosa para ela quanto para mim, finalmente começava a ter efeito. A figura que entrou no celeiro começou a explicar detalhes sobre a herança, sobre decisões legais e sobre como tudo estava registrado há décadas. Minha filha ouvia, assustada, sem conseguir desviar o olhar, cada palavra servindo como um lembrete de que a crueldade e a injustiça têm consequências. Eu senti um alívio silencioso. Anos de dor, de desrespeito e de desprezo estavam finalmente encontrando um desfecho que ninguém poderia negar. A noite que começou com rejeição agora se transformava em uma lição inesquecível de justiça e fé. Enquanto minha filha processava tudo, percebi que precisava reforçar o aprendizado. Filha, a vida não nos desafia para nos quebrar, mas para nos ensinar.
Cada escolha que você faz tem peso. E agora você está diante da oportunidade de escolher diferente. Não desperdice. A intensidade das minhas palavras parecia atravessar o silêncio do celeiro, e eu percebi que cada gesto, cada olhar, tinha o poder de mudar o rumo daquela história para sempre. Então, com passos firmes, minha filha finalmente se aproximou da arca, hesitante, tocando levemente uma das caixas de ouro. Foi um gesto pequeno, mas significativo. Eu percebi que ela começava a compreender não apenas a verdade material, mas a verdade emocional que ela havia ignorado por tanto tempo. Cada documento, cada papel, cada centavo escondido nas terras secas da fazenda era agora uma lição que se materializava diante de seus olhos, provando que a justiça, mesmo tardia, sempre chega. A noite parecia suspensa, carregada de emoção, enquanto minha filha finalmente abaixou a cabeça, aceitando silenciosamente o que havia feito e o que estava prestes a aprender. Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de alívio e gratidão. A dor que senti, a humilhação que suportei e a fé que mantive estavam finalmente trazendo frutos. A herança de 10 milhões não era apenas dinheiro, era símbolo de que a vida recompensava a paciência, bondade e coragem, mesmo quando parecia impossível. E, enquanto a lua iluminava o celeiro, senti que a história daquela noite estava chegando ao fim, mas a lição permaneceria para sempre. Dor e rejeição podem se transformar em aprendizado e justiça, quando a fé e a perseverança guiam cada passo. A filha havia visto a verdade. A justiça divina havia se manifestado. E eu sabia que, apesar das cicatrizes, o futuro estava aberto para reconstrução, perdão e novas escolhas. A história estava completa, mas seu impacto jamais seria esquecido. Aquela noite terminou de forma que eu jamais poderia imaginar. Cada lágrima, cada palavra de desprezo, cada gesto de humilhação havia sido transformado em lição e força. Minha filha finalmente compreendeu que a vida não se resume ao orgulho ou à vingança. Ela aprendeu, da forma mais intensa possível, que a justiça pode chegar mesmo quando ninguém espera. E eu, com o coração apertado, mas cheio de fé, senti que cada sacrifício feito ao longo da minha vida, cada escolha difícil, cada noite de angústia, havia valido a pena. Ao olhar para a fazenda iluminada pela lua, percebi que a dor havia dado lugar à esperança. A herança de 10 milhões não era apenas um valor material, mas símbolo de paciência, justiça e resiliência. Minha filha agora tinha a chance de reconstruir sua vida, reconhecer seus erros e seguir um caminho diferente, mais humano e cheio de empatia. E eu, embora ainda marcada pelas memórias da humilhação, entendia que o perdão e a fé podem transformar até os corações mais endurecidos. E você, que acompanhou essa história, já precisou enfrentar injustiça ou dor vindas de quem mais amava? Comenta aqui qual seria a sua reação diante de uma situação assim e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que fé e perseverança sempre trazem justiça, porque no fim das contas, o desprezo de ontem pode se tornar o orgulho de amanhã.